30 anos atrás, o continente eurasiano foi atingido por um enorme abalo espacial, ocasionando na morte de milhares de pessoas. Entretanto, ninguém sabe como ou por que ele é causado. De manhã, uma jovem chamada Kotori estava prestes a acordar seu irmão, que se chama Shidou. Ela pula e dá um chute na barriga dele. Ele se cobre novamente com a coberta e fala a ela que pegou um vírus, mas era tudo mentira para que Kotori sentisse medo e saísse de perto apavorada. Um pouco depois, Shidou estava preparando o café da manhã enquanto passava na TV uma reportagem sobre um recente abalo espacial. Enquanto estavam indo até a escola, Kotori pede para Shidou se encontrar com ela em um restaurante depois da aula, e ele promete a ela que vai e os dois se despedem. Logo em seguida, chega próximo de Shidou seu colega que se chama Hiroto, e outras garotas que também são da sua turma acabam vendo os dois juntos e falam que Hiroto costuma jogar para os dois lados, além de que atrás de um poste, outra garota chamada Origami estava observando Shidou, mas logo vai embora. Já na sala, Hiroto mostra sua namorada para Shidou, mas era apenas um simulador de encontros. Origami se aproxima de Shidou e o chama pelo nome, e ele a pergunta como ela sabia seu nome, até porque Shidou não lembrava de já terem se encontrado antes. O sinal toca e todos sentam, mas Origami continuava encarando Shidou, até que o alarme de abalo espacial dispara e todos começam a ir até a zona segura que fica no subterrâneo. Shidou tenta ligar para Kotori, mas acaba lembrando da promessa que haviam feito mais cedo. Ele usa o rastreador e vê que mostrava que Kotori estava no local marcado, e mesmo sendo perigoso, Shidou sai correndo enquanto se perguntava do porquê ela manter essa promessa mesmo nessa situação. Mas antes que chegasse, a explosão acaba acontecendo e quando Shidou se aproxima, ele vê que tinha uma garota vestida com uma armadura emanando uma aura. Ela pega sua espada e dá um corte, e logo se aproxima de Shidou, enquanto apontava sua espada para ele e pergunta se ele tinha ido lá para matá-la. Mas Shidou, que estava apavorado, fala que nunca machucaria alguém como ela. E de repente no céu, algumas garotas trajadas disparam mísseis, mas a garota de armadura se defende facilmente com uma barreira que havia criado e pula diante as explosões. E quando estava no céu, ela vira para Shidou e ele começa a pensar do porquê ela, mesmo sendo tão forte, tem uma expressão tão triste. Mas a luta não havia parado. As garotas trajadas continuavam atacando a de armadura, que também não cedia, até que quando uma das garotas se aproxima de Shidou, ele nota que é a Origami, mas a de armadura os interrompe e Origami começa a atacá-la e as duas ficam em uma batalha intensa, de igual para igual, até que causa uma enorme explosão. E quando Shidou acorda depois de ter ouvido vozes, ele pergunta quem era a moça que estava cuidando dele, e ela diz se chamar Reine, e logo Shidou pergunta onde que estava. Reine fala que estavam na enfermaria da Fraxinus após terem um pego enquanto estava inconsciente. Shidou tenta assimilar tudo e pergunta desesperado sobre sua irmã, mas Reine fala que ela estava bem e diz que ele deveria tirar suas dúvidas com a capitã. Quando chegam na sala, eles veem o diretor executivo que se chama Kyohei, e logo ao seu lado estava sua irmã, que é a capitã, e o dá boas-vindas a Ratatosker, e começa a explicar que a garota que ele havia visto antes é um monstro que chamam de espírito, e que ela não faz parte desse mundo, além de que o abalo espacial nada mais é do que um efeito colateral de seres como ela no mundo. Logo depois, Kotori fala da AST, que é um grupo que sobrevoa o local do abalo para matar a espírito, e por último, ela fala de um método para lidar com os espíritos, mas para isso precisaria da ajuda de Shidou, e diz que o treinamento dele começará amanhã. Kotori então pergunta o que Shidou estava fazendo no lugar do abalo, e ele diz que estava procurando por ela por causa da promessa, mas Kotori o chama de bobo e fala que estavam acima do restaurante, e mostra para ele quando desativa o filtro de invisibilidade da nave em que estavam. No dia seguinte, Shidou se reúne com Reine e Kotori para que começassem um treinamento, e quando mostram, Shidou vê que era um simulador de encontros. Já no final da tarde, Shidou se encontra com Origami, que fala para que não contasse nada para ninguém sobre ter visto ela enfrentando um espírito, e fala também que por causa de uma delas, acabou perdendo seus pais há 5 anos atrás. No dia seguinte, Shidou se prepara para começar seu treinamento, e vai até sua professora que se chama Tamae, pois o objetivo era fazê-la se apaixonar por ele, mas ele não estava indo muito bem, até que Reine pede para ele repetir tudo o que ela dissesse. Tamae começa então a ficar caidinha, e quando Shidou diz que queria se casar com ela, Tamae acaba ficando louquinha pelo Shidou, e com isso eles concluem o treino e Shidou sai correndo enquanto a deixa sonhando sobre o casamento. Mas enquanto corria, Shidou se esbarra em Origami e Kotori fala para aproveitar para tentar conquistá-la também. Shidou começa a falar que sabe muito sobre ela e que não consegue desviar os olhos dela quando estão na sala de aula. Shidou então pergunta se ela gostaria de sair com ele e Origami diz que não se importaria. Porém, Origami tinha pensado que Shidou iria pedi-la em namoro e logo dá uma foto dela para ele como presente. Mas de repente começa a tocar o alarme de abalo espacial e Origami sai correndo. Mas logo Kotori se prepara para levar Shidou, já que iria acontecer uma explosão em seu colégio. E assim que acontece, a AST estava do lado de fora do edifício e do lado de dentro estava a princesa, que é a espírito. Shidou estava na frente da escola e Kotori o encoraja para que ajudasse a espírito e evitasse o seu fim, pois ele também tinha um apoio da tripulação da Ratatosker. E então Shidou se aproxima da sala onde a princesa estava, mas quando ela vira, ela o ataca impedindo de se aproximar e pergunta quem era ele. Mas a Ratatosker monitorava o estado mental da espírito enquanto o simulador de encontros criava respostas e os membros da tripulação votavam em qual usar, até que escolhem a terceira opção. Mas quando Shidou tenta falar, ele é novamente atacado e a princesa se aproxima e dá para ele o último aviso, mas ele fica nervoso e fala seu nome para ela, e a princesa percebe que já haviam se encontrado antes e pergunta o que ele pretende fazer com ela sobre dizer que não tinha intenção de matá-la. Mas Shidou vê novamente uma expressão vazia no rosto dela e começa a dizer que nem todos os humanos querem matá-la. A princesa então pergunta o que ele tinha ido fazer naquele lugar, e Shidou diz que foi para conversar com ela e fala que se recusa a negar a sua existência. As palavras de Shidou conseguem abalar a princesa, a deixando com uma afeição por ele, já que é o primeiro humano que tentou conversar com ela. Shidou pergunta
pergunta qual era o nome dela, mas ela não tinha um. Shidou começa a pensar em algum nome e a chama de Toka, e esse nome a deixa feliz. Mas de repente, Toka começa a ser atacada pela AST e fala para que Shidou saísse de lá. Mas ele se recusa a ir e diz que iria contar para ela sobre tudo deste mundo. Os dois então começam a conversar, já que estavam seguros graças à barreira que envolve Toka. Shidou pergunta de onde ela tinha vindo, mas Toka não sabia, já que suas memórias estavam confusas. Kotori então fala para Shidou que o medidor de humor de Toka havia ultrapassado 70%, e essa era a hora para chamá-la para um encontro. Toka estava suspeitando de algo, mas mesmo nervoso, Shidou a chama para um encontro. O grupo da AST acaba vendo que tinha um garoto junto da espírito e começam a pensar que ele estava sendo atacado, e a Origami avança em direção a ela. Toka invoca sua espada Sandalphon e acerta um ataque em Origami que a deixa imóvel. No dia seguinte, Shidou pensa não ter sido um sonho ter encontrado um espírito, mas logo atrás dele estava Toka, que estava ansiosa para ir ao encontro com ele. Mas Shidou fala que as roupas que ela estava usando chamaria muita atenção e a pede para vestir algo como um uniforme da escola. Mas isso não foi problema para Toka, e logo depois começam um encontro. E Toka havia ficado encantada com cada comida que acabasse vendo, mas de longe Origami estava observando os dois e sabia que Toka na verdade é um espírito. E enquanto comia, Toka explica para Shidou que quando desaparece, ela é transportada para um mundo diferente, onde observa o presente dormindo através de um universo negro e acaba sendo obrigada a acordar quando volta para o mundo em que está. Shidou começa a pensar do porquê não ter acontecido nenhum abalo quando a encontrou mais cedo, e Toka começa a ir atrás de mais comida, deixando o coitado do Shidou quase falido. Origami contata a AST e eles observavam Shidou e Toka de longe, e enquanto se divertiam juntos, o pessoal da Ratatosker preparava para que os dois tivessem um encontro perfeito. Quando estava no final da tarde, Toka o agradecia pelo dia que tiveram, porém de longe estava Origami, que estava esperando o aviso para poder atirar em Toka. Toka fala para Shidou que estava feliz por ter visto um mundo gentil e bonito, e que seria melhor se ela não fizesse parte dele para não acabar o destruindo com os abalos. Mas Shidou fala que iria dar um jeito em tudo e a encoraja para que vivessem juntos. E quando eles iam dar as mãos, Shidou nota a mira de Origami e entra na frente assim que ela dispara, e acaba sendo gravemente atingido. Toka fica muito furiosa por ter perdido a única pessoa que ela aceitava e começa a liberar seus poderes, e parte para cima de Origami e com um olhar ameaçador fala que irá matá-la. Já Kotori não estava nada abalada e diz que Shidou não morreria apenas com aquilo, pois mesmo que ele morra, ele poderá recomeçar. E quando estava prestes a matar Origami, que se via completamente abalada por ter tirado a vida de Shidou, Toka nota que Shidou estava caindo do céu e voa até ele. Toka o segura e fica muito feliz ao ver que ele estava vivo, mas ela acaba perdendo o controle de seu poder e precisaria liberar a energia em algum lugar. Kotori fala para que Shidou fizesse aquilo que haviam dito, e Shidou logo fala para que Toka o beijasse, mas ela não sabia o que era e ele começa a explicar. Mas antes que terminasse, Toka beija Shidou, e após isso o poder de Toka acaba sendo selado e ela o pergunta se ele irá levá-la novamente a outro encontro, e Shidou fala que sim e a deixa muito feliz. Em um dia chuvoso, Shidou acaba vendo uma garota que estava caída no chão, mas quando tenta ajudá-la, ela fala para que não a tocasse. Quando chega em sua casa, Shidou vai até o banheiro, mas quando abre a porta, acaba vendo Toka que o chuta para fora. Ele vai até Kotori e pergunta do porquê Toka está lá, e ela fala que Toka agora irá morar com eles. Reine explica que Toka precisará de cuidados, já que teve seu poder selado. Shidou a pergunta do porquê ser capaz de selar os poderes após beijar um espírito, mas nem mesmo Kotori sabia do porquê. Reine também fala que é possível o poder de Toka começar a voltar aos poucos, além de que ela não é a única espírito que existe. Ele entende a situação e começa novamente mais um treinamento para que ele tivesse mais intimidade com espíritos. Quando estava na aula, acaba acontecendo mais um abalo e todos começam a evacuar, e Shidou deixa Toka aos cuidados de Tamai, e corre até a Fraxnus, e quando chega lá, Kotori mostra Hermite, que é o nome dado a um novo espírito. Shidou reconhece que era a mesma garota que tinha visto no santuário outro dia, e o grupo da AST aparece e começa a atacá-la. Shidou então fala que irá salvá-la e a Ratatosker começa mais um encontro. Quando Shidou estava dentro de um edifício, um fantoche fala com ele, e quando percebe, o fantoche estava na mão da espírito. Shidou se apresenta a eles, e o fantoche diz que se chama Yoshinon, mas o humor da espírito acaba caindo drasticamente quando Shidou pergunta se era o nome do fantoche ou da espírito. Shidou então a pergunta se eles queriam ir a um encontro com ele, mas acabou acontecendo da Yoshinon cair por cima de Shidou e os dois se beijarem. Porém, Toka estava lá e tinha visto tudo, e isso a deixa muito irritada, fazendo seu poder voltar a fluir aos poucos, e logo acaba sendo provocada pelo Yoshinon. Toka tira o fantoche da mão da espírito, que a pedia para devolvê-lo, mas logo invoca o Zadkiel, que é o seu anjo, e começa a congelar o local, enquanto disparava estacas de gelo. A espírito então foge do local, mas a AST começa a atacá-la novamente, mas ela consegue escapar após fazer uma cortina de fumaça. No outro dia, Shidou tentava falar com Toka, mas ela estava chateada com ele, além de não entender seus próprios sentimentos. Shidou tinha ido fazer compras, e enquanto voltava, acaba se encontrando com Yoshino, que estava sem seu fantoche, pois havia perdido após ter sido atacada pela AST. A espírito então fala que seu nome é Yoshino, e o Yoshinon é o fantoche. Shidou a entrega seu guarda-chuva e fala que vai ajudá-la, mas ela estava com fome, e Shidou resolve levá-la até sua casa. Quando estavam lá, Yoshino diz que Yoshinon é a imagem do ideal que ela procura ser, que é alguém forte e legal. Shidou diz que gosta mais de como ela está agora, e Yoshino acaba ficando envergonhada. Shidou pergunta do porquê dela não revidar contra a AST, mas acontece que Yoshino não gosta de machucar as pessoas, além de não conseguir fazer nada sem Yoshinon. Shidou faz um cafuné e diz que irá salvá-la e encontrar Yoshinon, mas no meio disso, ele se desculpa por tê-la abeijado acidentalmente e a explica o que é um beijo e tenta beijá-la. Mas nesse instante, Toka aparece e vê tudo, e o clima acaba ficando meio tenso. Kotori então informa para Shidou que sabe onde
onde encontrar Yoshinon, mas que será bem complicado para pegá-lo, já que quem o pegou foi a Origami. Quando chega onde Origami mora, ele vê que ela estava vestida de maid e acaba tendo que provar das gororobas dela. Origami sai para ir tomar banho e Shido aproveita para procurar pelo Yoshinon, mas quando ela volta, ela o pergunta sobre ter visto ele morrendo em uma operação que havia feito, mas Shido a interrompe dizendo que ela deveria tentar conversar com as espíritos, mas isso era impossível já que ela tem ódio por elas. Origami então recebe um aviso de abalo e sai de sua casa, e logo depois estavam perseguindo Yoshino, mas ela acaba invocando novamente Zadkiel e começa a congelar os arredores. De longe Shido a chama, mas Origami a interrompe quando ataca. Toka chega no local e vê Shido e se preocupa caso ele seja atingido e logo tenta invocar o Sandalphon, mas não estava conseguindo, só que quando Yoshino dispara, ele acaba sendo protegido pelo Sandalphon. Toka se aproxima dele e se desculpa por ter ficado com raiva sem motivos. Shido diz que precisa da ajuda de Toka para conseguir salvar Yoshino, e ela volta a se lembrar de como Shido é alguém amável que busca proteger as espíritos. Origami tenta atacá-la, mas Toka a impede e as duas começam a lutar, onde acabam tendo a atenção focada na princesa. Shido então se aproxima do local e acaba sendo avisado por Kotori que seria perigoso e caso o anjo detecte o poder de espírito que há em Shido, a barreira irá congelar. E ao ouvir isso, Shido descobre que seus poderes de regeneração são de um espírito e começa a ignorar Kotori e segue para dentro da nevasca. E lá dentro estava Yoshino chorando pela falta de Yoshinon, até que ele aparece com Shido que cai no chão, mas logo começa a se regenerar e a Yoshino chora de felicidade por Shido ter encontrado Yoshinon. E como ele nunca é de perder tempo, Shido logo fala que para salvá-la teriam que se beijar, e logo Yoshino se aproxima dele e os dois se beijam, fazendo assim o poder dela também ser selado. E um tempo depois do acontecido, Kotori apresenta o lugar onde as espíritos vão poder morar. Para que as garotas espirituais se sintam à vontade, Shido pede para Kotori fazer os preparativos para levá-las até as fontes termais, o que a deixa ansiosa para sair com seu irmão. Mas além deles, a AST também planejava ir até as fontes, mas Origami não estava tão afim, até que recebe uma ligação de Shido e descobre que ele também vai até as fontes termais, com Toka e as outras, e isso a deixa irritada. Enquanto estavam a caminho, a Ratatosker detecta sinais da AST estar se aproximando, e com o mal casado Kawagoi no comando, eles entram em estado de emergência e começam a fazer de tudo para atrapalhá-los. Shido acaba entrando em contato com Kotori, que se escondia e dizia que estava os observando para mantê-los seguros. Mas a verdade é que ela também queria ir, no entanto, ela recebe uma chamada dos membros e os manda ir na frente para que assim pudessem interferir no avanço da AST no local. Quando um pouco distante, Shido e as garotas são acertados por um dos mísseis da recente batalha, fazendo com que Yoshinon saísse voando e deixando Yoshino completamente triste. Mas Shido a acalma quando fala que iria pegá-lo de volta e corre para buscá-lo. Enquanto isso, a capitã da AST lutava ferozmente e sem perceber estava causando um enorme caos na cidade. Shido encontra Yoshinon, mas quando olha para cima, um enorme ataque que a Ratatosker tinha disparado vinha em sua direção e Origami o vê, mas sem poder fazer nada ele é atingido, ou era o que pensavam, até ele ser protegido por uma barreira criada por Toka que os teleporta do local. E mais tarde, todos conseguem finalmente aproveitar as fontes termais. No entanto, uma nova garota trajada aparece e enfrenta vários membros da AST sozinha, vencendo até mesmo Origami em uma luta simulada. E seu nome é Takami Amana, a segunda tenente, também conhecida como a assassina de espíritos. Origami se interessa em Mana e pergunta a ela sobre como matar espíritos, mas enquanto explicava, Mana acaba vendo Shido na gravação e o chama de irmão. Logo depois, Origami vai até Mana e a pergunta do porquê ter o chamado de irmão, mas Mana pergunta qual a relação deles dois e Origami fala que são namorados. No dia seguinte, a turma de Shido iria ter uma nova aluna de cabelo preto e o seu nome é Tokisaki Kurumi, onde deixa todos os garotos encantados, mas logo fala que é um espírito, o que acaba despertando Shido, Toka e Origami. Kurumi pede para que alguém lhe mostrasse os arredores da escola depois da aula e queria que esse alguém fosse Shido. Na AST, eles observavam que Kurumi havia ido para este mundo sem causar um abalo, e Mana diz que ela é a pior dos espíritos, por já ter matado mais de 10.000 pessoas. E enquanto mostrava a escola para Kurumi, ela ficava provocando e sem querer, Shido entende errado a pergunta da seleção e faz uma pergunta bem peculiar a Kurumi. Mas para Kurumi não era nada demais, ainda assim Shido fica constrangido e a pede para parar. Shido então a pergunta sobre ela ter falado ser um espírito, mas Kurumi diz ter o admirado desde que ouviu falar dele, já que está ao seu lado a deixa muito feliz. Toka e Origami que estavam escondidas são reveladas. Origami tenta disfarçar dizendo que não poderia ficar de mãos dadas na escola, mas Kurumi fala ter anemia e logo Toka e Origami também falam ter, só para ficar de mãos dadas com Shido. Mais tarde, Kurumi se despede de Shido, que estava aliviado por não ter ficado a sós com Kurumi. Enquanto voltava, Kurumi acaba esbarrando em alguns marmanjos que queriam fazer atos indecentes com ela, mas na verdade ela acaba os devorando, só que nesse instante Mana aparece. Logo depois, Shido e Toka voltavam para casa, e eles acabam se encontrando com Mana, que corre até Shido o chamando de irmão, e deixando até mesmo Kotori confusa. Ele a leva para sua casa, e ela diz ser a irmã mais nova, mas Kotori a confronta dizendo que ela é a irmã mais nova, mas a verdade é que a família de Shido adotou Kotori há muito tempo. Mana fala que não lembra de nada sobre seu passado, a não ser de 3 anos atrás, e mostra uma foto de quando criança que tem com Shido. Kotori e Mana voltam a discutir, e Shido acaba tendo que escolher entre a irmã adotiva ou a de sangue, mas Shido interrompe perguntando onde que Mana mora, mas ela resolve não dizer e vai embora. No dia seguinte na escola, Tamae marcava a presença dos alunos e Origami fala que Kurumi não iria aparecer. No entanto, ela aparece e acaba deixando Origami sem reação, e Kotori envia uma mensagem
mensagem para Shidou para que se encontrassem e mostra para ele uma gravação do dia anterior da luta que Kurumi teve contra a AST, onde a Kurumi acabou sendo morta por Mana, mas que por algum motivo ela apareceu viva diante deles na aula. Origami vai sozinha até Kurumi para saber o que tinha acontecido, mas acaba sendo pega e fala que seus sentimentos por Shidou são bem mais fortes do que os de Origami. No dia seguinte, Shidou vai até Kurumi para chamá-la para um encontro e ela aceita. E mais tarde, quando estava em casa, Toka começava a fazer coisas constrangidas para Shidou, mas isso tudo era para convidá-lo para ir a um encontro. E no fim, ele aceita. Mas logo em seguida, Origami liga para Shidou e o pede para se encontrar na estação no dia seguinte. E sem que percebesse, Shidou havia marcado encontro com 3 garotas para o mesmo dia e começa indo se encontrar com Toka, onde fala que estava bonita e a deixa completamente envergonhada. Eles vão até o aquário e Toka acaba achando incrível, mas estava na hora de Shidou se encontrar com Kurumi e ele começa a inventar desculpas para se despistar de Toka. Kotori o teleporta até perto de Kurumi e eles começam mais um encontro indo até uma loja de vestimentas delicadas. E Kurumi queria que Shidou escolhesse qual ela deveria usar, mas acaba sendo pego no pulo do gato pelas garotas da sua turma e com isso ele corre até onde Origami estava, começando então mais um encontro. Shidou a pergunta do porquê ela ter o chamado para um encontro, mas Origami diz que era para que ele não ficasse sozinho e queria que Shidou morasse com ela por um tempo. Mas de repente, Toka passa correndo e Shidou vai atrás dela. E com isso ele ficou indo de encontro em encontro com as 3 garotas, mas Kurumi estava paciente, pois sabia que em algum momento Shidou seria seu. Ela avista um grupo de marginais que estava maltratando um gatinho e vai até eles e oferece para se juntar a eles e na Ratatosker eles acabam perdendo o sinal do local. E por um acaso, Toka e Origami se esbarram e acabam percebendo que Shidou estava tendo encontro com as duas e vão atrás dele. Shidou começa então a se aproximar do bosque e acaba notando o estrago que Kurumi havia causado, caindo em um grande desespero, até que nota que Kurumi estava em sua forma de espírito enquanto julgava um dos rapazes. Kotori fala para que Shidou fugisse, mas Kurumi não permite e começa a se aproximar dele, até que Kurumi acaba sendo atacada por Mana, que protege Shidou e rapidamente golpeia Kurumi de forma fatal. Mas Shidou fica sem entender do porquê Mana ter agido dessa forma, só que ela diz que Kurumi não havia sido derrotada, já que Kurumi é um espírito especial, então não importa quantas vezes a derrote, pois ela vai continuar revivendo. Mana cria uma barreira para afastar Shidou e nota o fone jogado no chão, onde Kotori tentava contato com ele. Shidou voltava para casa assustado, mas ao vê-lo, Toka fala que o encontro ainda não havia acabado e vão a vários lugares. E quando de noite, Shidou desabafa com Toka e ela o consola. No dia seguinte, Kurumi vai se encontrar com Shidou na escola e ele fala que tomou a decisão de que iria salvá-la. No entanto, Kurumi decide testá-lo. Já em outro local, Kotori se encontra com Mana, que a repreende por não ter nem a ensinado Shidou a usar uma arma e fala que iria se responsabilizar por ele agora. Mas Kotori recusa e cita sobre uma organização chamada Deus Ex Machina, que fornece ao mundo as forças armadas exceto para Ratatosker. Mas foi essa organização que acolheu Mana quando ela perdeu as memórias, mas o que ela não sabia era que eles infundiram altos valores de mana líquida em seu corpo, onde provavelmente não iria conseguir viver por mais de 10 anos. Kotori recebe uma ligação e falam que detectaram intensas ondas espirituais na escola, mas havia sido Kurumi que tinha levantado uma barreira que faz enfraquecer qualquer humano dentro dela, exceto Shidou, já que o poder de Toka e Yoshino estão selados no corpo dele. Kurumi chama por Shidou para que se encontrassem no terraço e ele vai. Enquanto isso, Origami utilizava seu equipamento de emergência e pede por reforços, mas acaba ficando cara a cara com Kurumi, que a impede de passar. Toka tentava se mover para ir até Shidou, mas não conseguia por causa do efeito da barreira, até que uma parte de seu poder é liberada, mas no mesmo instante ela desvia de um tiro e nota Kurumi bem na sua frente. Shidou chega até o local e Kurumi mostra que seu anjo representa o tempo e que cada vez que usa, ele consome parte do tempo dela e para isso precisa reabastecer, além de querer realizar seu sonho de se tornar uma com Shidou, para depois devorar a existência dele. Mas Kurumi estava interessada em querer saber do porquê Shidou falar que iria salvá-la, já que para ela não merece ser tratada com compaixão e pede para retirar o que disse, para assim remover a barreira e começa a chantageá-lo. Kurumi recua e começa a provar uma bala espacial, e Hina diz que o estado de humor de Kurumi havia mudado para como se estivesse com medo de Shidou, que decide que iria cometer uma loucura caso ela não parasse o abalo. Kurumi duvida, mas Shidou se joga e ela o salva, só que Shidou volta novamente a dizer que cometeria loucuras consigo mesmo, e sem escolhas, Kurumi remove a barreira e para o abalo. Shidou volta a falar que iria ajudá-la, e quando Kurumi começa a ceder, ela é parada por ela mesma e logo prende Shidou, mas quando ia se aproximar dele, Mana aparece e o protege. Mas sem tempo a perder, Kurumi invoca Zafkiel e usa Dalet para regenerar seu corpo com uma volta no tempo. Mana fala que irá derrotá-la, mas Kurumi fala que isso é impossível e chama por Aleph e rapidamente ataca Mana, enquanto combinava seu ataque com Zain. Toka e Origami aparecem no local e logo Kurumi começa a invocar ela mesma, vindo através de outros fluxos do tempo, fazendo assim todos ficarem encurralados e volta novamente a liberar mais um abalo e o dispara. No entanto, ele acaba sendo dispersado e quem havia feito isso foi Kotori, que aparece em sua forma de espírito enquanto chama por Kamael. Kurumi volta a utilizar seu anjo e avança para cima de Kotori, mas ela revida o ataque. Kurumi utiliza novamente Zain e derrota Kotori, ou era o que pensava antes de notar que Kotori também se regenera. Kurumi usa então Aleph e acerta a si mesma para capturar Shidou, mas Kotori impede e acaba cercada, mas a detém com o poder de Kamael. Kurumi se irrita e Kotori começa a perder forças, mas ainda assim se levanta e dispara uma poderosa magia contra Kurumi, que acaba de joelhos. Shidou tenta impedir Kotori de tirar a vida de Kurumi, mas ela não dava ouvidos e ele nota uma expressão diferente vindo dela. Shidou vai para a frente de Kurumi para defendê-la do forte ataque de Kotori e acaba disparando, e nesse momento tem um flash de quando os dois eram crianças e Kotori chorava enquanto chamava por Shidou, que estava caído no chão. Ele então
acorda na Ratatoskr no dia seguinte após ter ficado inconsciente, e logo se desespera ao lembrar de tudo o que havia acontecido. Reine fala que Origami e Mana foram resgatadas e que Kurumi tinha fugido. Já Toka estava bem e queria ficar ao lado de Shidou. No entanto, Kotori estava em uma sala separada e Shidou vai até ela e pergunta o que ela é. Mas Kotori fica brincando dizendo ser apenas sua irmã mais nova. Mas na verdade Kotori é uma humana. Porém, os dados observados mostram que ela é um espírito pelo fato de ter nascido uma humana na família Itsuka. Mas há 5 anos atrás ela se tornou um espírito, fazendo-a ser uma humana com poderes espirituais, e Shidou nota que já havia se lembrado disso enquanto estava inconsciente. Mas Kotori não lembrava como acabou se tornando um espírito e julga que alguém tenha apagado as memórias. E após o acidente, a Ratatoskr encontrou Kotori e ela descobriu o que estava acontecendo no mundo e decidiu que iria salvar as espíritos. Shidou a pergunta de como ela tinha perdido os poderes enquanto viviam uma vida normal, e Kotori fala que ele havia selado através de um beijo, mas Shidou não lembrava, além de que ele tem a habilidade de selar os poderes das espíritos e o regenerativo faz parte do poder de Kotori. Ela o chama para perto e quando ele se aproxima, ela o dá um soco e o repreende por ter arriscado a vida quando Kotori ainda não tinha recobrado os sentidos. E ela diz que assim que recuperou seus poderes, ela começou a perder o controle de si mesma, além de ter medo do que poderia ter feito há 5 anos atrás. Shidou a pergunta se os poderes haviam voltado para ele, mas Kotori já tinha recuperado quase 100% de todo o poder selado. E para que pudesse selar de novo, Shidou teria que fazer com que Kotori se apaixonasse por ele e depois a beijar. Ela fica fraca e Reine chega para ajudar. Shidou vai embora e Toka o encontra, mas ele estava abalado por Reine ter dito que Kotori não iria aguentar por mais de 2 dias, até que seus poderes fossem liberados ao máximo e teria como consequência a perda da Kotori que conhecem. Mas para evitar isso, Shidou fará um encontro com ela. Um tempo depois, Shidou vai até o hospital onde Mana estava, mas acabam não deixando vê-la. Origami, que também estava lá, fala que Mana está recebendo tratamento especial. Origami fica com ciúmes e começa a ensinar para que Shidou a levasse para seu quarto, mas ela apenas pensava em fazer coisas indecentes com ele. Antes de ir embora, Origami pergunta sobre ter visto um espírito na luta que tiveram, mas Shidou resolve omitir e ela fala que há 5 anos atrás, um espírito causou um incêndio no distrito de Nanko, onde acabou perdendo seus pais enquanto tentavam salvá-la, e desde esse dia, Origami decidiu que iria derrotar esse espírito e ao saber disso, Shidou acaba ficando abalado. Um tempo depois, Shidou desabafa com Kyohei sobre o incidente e ele dá a ideia de Shidou ver as gravações do incêndio, e enquanto via, Shidou nota uma pessoa ao lado de Kotori e se pergunta de como sabia que tinha uma pessoa ali, mesmo não estando visível, até que entra em pânico e desmaia. No dia seguinte, Shidou vai ao encontro com Kotori, mas Toka e Yoshino também vão com eles. Eles vão até um parque aquático e Shidou acaba ficando todo corado ao ver como Kotori estava vestida, mas ela começa a provocá-lo. No entanto, Kotori não estava nem um pouco satisfeita com o encontro. Shidou vai até o banheiro e no caminho acaba vendo Reine, que aplicava medicações para Kotori poder manter o controle, já que o poder de espírito estava quase no máximo. E assim que Kotori volta, Shidou fala que irá levá-la até um parque de diversões. E na AST, Ryoko mostra para Origami um novo equipamento com poder suficiente para derrotar um espírito, mas Ryoko fala que Kotori não poderia usá-la e cita sobre um vídeo. E assim que Origami o vê, ela nota que a espírito é Kotori. Shidou e Kotori começam então a ir a diversos lugares e se divertem juntos. Já Toka acaba descobrindo por Yoshino que Kotori é um espírito e pensa em algo que poderia fazer para ajudá-la. De volta ao parque, Kotori se via envergonhada com Shidou a encarando, e assim que ele tenta perguntar sobre o incidente, uma enorme explosão acontece. Quando Shidou olha, nota que tinha sido Origami que tinha ido até o local para derrotar Kotori e logo volta a disparar contra Kotori, que chama por Elohim Gibor e Kamael. As duas começam então uma batalha intensa, onde causam um tremendo pânico a todos que estavam ao redor, e Toka e Yoshino decidem ir até o local. Origami utiliza disparos poderosos, mas que não surtiam efeito algum em Kotori. Mas assim que o efeito de seu poder volta a aparecer, Kotori acaba sendo pega e Origami cria uma barreira e dispara novamente. Mas rapidamente Kotori consegue escapar e começa a desferir vários golpes no traje, e ela mesma já tinha perdido novamente parte de sua consciência. Quando Kotori ia dar o golpe final, Origami a lembra de seus pais que haviam perdido a vida no incidente, e ao saber disso, fez Kotori ficar abalada, dando chance para que Origami a atacasse. Mas Shidou fica no caminho e tenta convencê-la a parar, mas acaba sendo inútil. E quando Origami ia disparar, ela acaba sendo parada por Toka e Yoshino, que resolvem detê-la para que Shidou fugisse com Kotori. Toka lembra da vez que tirou a vida de Shidou, mas Origami estava desesperada, e enquanto isso, Shidou confessa amar Kotori, e ela diz o mesmo, e logo os dois se beijam. Mas enquanto se beijavam, os dois acabam se lembrando do que realmente aconteceu na época do incidente. Shidou segura Kotori e a leva para longe das explosões, mas acaba atingido e Origami nota a regeneração. Mas Origami se recusava a acreditar, mas já sem forças, ela acaba desmaiando. E de volta a Ratatoskr, Reine fala que não precisava ter tido o encontro, já que os níveis de afeição de Kotori estiveram sempre no máximo, e logo ela aparece envergonhada ao ter ouvido, mas pergunta se era realmente verdade que ele a ama, e Shidou confirma, onde a deixa novamente corada. No fim da tarde, Shidou agradece Toka por ela e Yoshino terem ido ajudar, mas por algum motivo, Toka não queria que Shidou beijasse outros espíritos e o pede por um beijo, mas meio que eles não estavam sozinhos. Depois de uma explosão acontecer em sua casa, Shidou se levanta da cama e vai até Toka, que estava triste por ter molhado o caderno de anotações, e começa a liberar seu poder espiritual, mas Shidou a acalma. Só que além de Toka, Yoshino também liberava seu poder por Yoshino ter ficado debaixo d'água, mas Shidou o salva. Kotori o repreende para que evitasse que as espíritos sentissem instabilidade emocional. E na AST, Origami acaba sendo suspensa por 2 meses por conta de seus atos imprudentes. Além de que ela recebeu a ajuda de Izaki, que é um membro da DEM. Origami manda
manda mensagem para Shidou e pede para que se encontrassem e ele vai, mas acontece de Origami o levar até um local um tanto quanto peculiar e o conta sobre sua suspensão, além de ainda não estar nem um pouco satisfeita por não ter derrotado a Espírito de Fogo. Mas além disso, ela acreditava no Shidou e não queria tirar a vida da sua irmã. Já em casa, Toka entrava em instabilidade emocional por causa de maus entendidos por ter visto algumas cenas da novela, pensando que Shidou nunca mais voltaria para casa e sai à procura dele. E de volta a Origami, ela fala que não vai contar a seus superiores caso Shidou seja um espírito, pois queria evitar o pior para ele. E assim que saíam, Toka acaba vendo Origami ao lado de Shidou e entra em desespero e logo sai correndo. Shidou vai atrás de Toka, que estava aos poucos recuperando seus poderes de espírito, podendo haver um terremoto espacial. E assim começam mais um encontro com Toka, que ficava mais tranquila com comida. Eles voltam para casa, mas logo Shidou sai para consertar sua mala. Mas Toka fica novamente desesperada e o vê novamente junto de Origami e passa no meio dos dois correndo. O alarme de abalo espacial dispara e Shidou corre atrás de Toka, que estava emanando seu poder espiritual. Toka pensava que Shidou se cansou dela, mas era tudo mal entendido, e a mala era apenas para a viagem escolar que farão. Mas já era tarde, e o poder de Toka começa a emanar de forma perigosa, podendo causar danos enormes à cidade ou até ela mesma. Shidou começa a se aproximar de Toka, que sem querer liberava rajadas de poder espiritual, mas conseguem se segurar pelas mãos, e logo Shidou a beija, selando novamente seu poder e deixando Toka feliz. Quando de noite, Isaac havia coletado informações sobre Toka, que é a espírito da princesa, e conta com Ellen, que é a maior maga da humanidade, para enfrentar Toka. E às escondidas, Kuromi acumulava tempo para que pudesse usar o ataque final de Zafkiel, mas para isso precisava do poder de uma pessoa e teria que tirar a vida da espírito que apareceu há 30 anos atrás. Quando iam para a excursão, eles estavam sendo observados por Ellen, que estava infiltrada como fotógrafa. Na Ratatosker, Kotori comentava com Reine que o local mudou de Okinawa para a ilha Arubi, e Reine pensa que a Dem está envolvida. Eles chegam e enquanto conversava com Shidou, Toka sente que estão sendo observados, e logo acima deles tem uma nave invisível onde recebia informações de Toka ser a espírito, além de também estarem observando Origami. Toka corre para procurar quem os estava observando, mas de repente o clima da ilha começa a mudar e um forte vento tomava conta do local, enquanto gerava uma tempestade que arremessa objetos em direção a Toka, que protege Shidou, mas acaba desmaiando. Shidou assegura, só que nota alguma coisa no céu e logo percebe duas espíritos que são iguais. E na Ratatosker, Kotori estava indo até o QG para uma reunião e deixando Kyohei no comando. De volta aos espíritos, uma se chama Yuzuru e a outra Kaguya, e as duas estavam se enfrentando pela 100ª vez para decidir quem é mais apta de se tornar uma Yamai. Reine entra em contato com Shidou enquanto as duas espíritos ficavam de bate-boca, mas logo Kaguya se enfurece e as duas avançam uma contra a outra, mas Shidou grita para que parassem e elas notam que havia um humano no local. Kaguya propõe para Yuzuru que por já ter 25 vitórias e 49 empates cada, elas agora teriam que decidir a atratividade através de quem conseguisse conquistar Shidou primeiro, mas ele acaba sempre ficando em uma situação um tanto quanto constrangedora. As duas passam a ser alunas da turma também e Reine cuida de tudo para mantê-las seguras, e o motivo de tantas competições entre elas era porque as duas eram um único espírito que se chamava Yamai, mas atualmente elas estão separadas e decidem através de lutas há vários anos, fazendo diversos tipos de competições, e a que perder vai acabar desaparecendo. Reine fala que não conseguia contatar a Fraxinus e chama as espíritos para ensiná-las a como lidar com Shidou. Quando estava indo banhar, ele acaba sendo parado por Kaguya e Yuzuru, que não o deixava em paz, até que ele percebe que as duas não queriam ter a vitória da competição para si, mas aconteceu de Shidou ficar encurralado por estar no banho feminino e foge do local. Um tempo depois, as duas garotas discutem entre si sobre quem iria cuidar de Shidou, e de longe Ellen continuava monitorando Toka. No dia seguinte, Reine revia os planos com Shidou, que vai passar seu tempo livre em uma praia particular com Kaguya e Yuzuru, que vão tentar conquistá-lo com os intercomunicadores que Reine havia as dado, para que assim Shidou pudesse selar as duas ao mesmo tempo, mas não sabiam o que aconteceria caso beijasse apenas uma. As duas irmãs chegam no local enquanto seguiam os comandos de Reine, mas acabou dos três ficarem em situações constrangedoras. Toka e Origami os encontram e Kaguya ficou tão encantada por Toka que as duas agora são parentes. Já Yuzuru se tornou discípula de Origami, e como mudança de planos, Reine também aparece para que jogassem vôlei e contassem um segredo de Shidou para quem vencesse, fazendo assim os dois times jogarem a sério, mesmo não querendo. Mas acontece que o trabalho entre as duas irmãs é melhor do que imaginavam. Um tempo depois, Kaguya se encontra sozinha com Shidou e o pede para escolher Yuzuru como vencedora da competição. No entanto, Yuzuru também se encontra com ele e o pede para escolher a Kaguya, mesmo ambas sabendo que vão desaparecer. Mas o que elas queriam era o bem de uma da outra, caso contrário iriam destruir toda a ilha e os amigos de Shidou. Quando de noite, Toka chama Shidou para dar uma volta e ele vai, mas Ellen já preparava o ataque e posiciona os robôs. Toka nota que Shidou estava meio para baixo e ele resolve contar tudo para ela sobre Kaguya e Yuzuru, mas aconteceu das duas ouvirem tudo e ficaram extremamente furiosas e entram na forma de espírito, enquanto chamam pelo anjo Rafael. Novamente com Origami, ela encarava o robô e nota Reine ao seu lado, e enquanto isso, Kyohei estava no comando da Ratatosker e libera a invisibilidade da nave, e se preparam para o combate contra o inimigo que já percebe a sua aparição e se adiantam para eliminá-la e disparam. E de volta a Shidou, as duas irmãs travavam uma luta intensa. Toka percebe algo se aproximando e era Ellen que havia chegado à procura de Toka com os robôs e os ataca, mas Toka os defende. Ellen pede para que Toka fosse com ela, mas Toka sentiu um mau pressentimento vindo dela, até que Ellen ativa seu traje e provoca Toka, que avança rapidamente e ataca, mas estava com dificuldades para enfrentar Ellen, que acaba
acaba destruindo o Sandalphon e Shidou acaba ficando cercado pelos robôs que seguravam Toka. Shidou, que pensava não poder fazer nada, acaba se dando conta de que o Sandalphon estava em suas mãos e destrói os robôs. E na Fraxnos, Kyohei prepara para atacar e dispara um poderoso ataque contra a nave inimiga. Ellen perguntava para Shidou o que ele realmente é e fala que iria levá-lo também, e no céu as duas naves acabam se chocando uma com a outra. Ellen, que pressionava Shidou, acaba recebendo um aviso de que a nave estava sob ataque e Shidou e Toka aproveitam para fugir. Ellen tenta ir atrás deles, mas acaba dentro de um buraco e a nave inimiga começa a recuar. Shidou vai até as irmãs e com Toka ao seu lado, o seu desejo de salvar as duas é correspondido no Sandalphon e os dois chamam a atenção delas com um corte no ar, e logo Shidou fala que escolheria as duas para vencer a competição, tendo como consequência o poder delas sendo selado e caso falhasse poderiam tirar sua vida. As duas irmãs então decidem confiar em Shidou e confessam uma para a outra que não queriam perder suas vidas, pois querem passar suas vidas juntas, até que de repente a nave inimiga aparece diante delas em busca de capturar as espíritos do local. Kaguya e Uzuru notam que eram inimigos e unem seus anjos e disparam um forte ataque que a atravessa completamente. E depois de todas as lutas, as duas irmãs resolvem dar um presente a Shidou e o pede para fechar os olhos, e logo quando feito, elas o beijam e em seguida acabam com seus poderes sendo selados. E na reunião, Kotori é informada de que Shidou havia despertado um anjo e que no pior dos casos teriam que lidar com ele. Caso contrário, poderia acontecer dos espíritos selados acabarem descontrolados e caso venha a acontecer, Kotori iria tirar a vida de Shidou. Um tempo depois, a suspensão de origami havia passado até que Ryoko chega e fala sobre uma nova unidade independente com os membros da DEM e da TA, e então aparece Jessica Bailey, um dos membros que foi designada para a TA. Na escola, Shidou foi nomeado como representante do festival Tennou, que vai acontecer, e mais tarde, enquanto andava com Yoshino, o sinal de abalo espacial dispara e Shidou vai até o local da espírito que cantava em um palco vazio, e seu nome de espírito é Diva, onde havia aparecido há 6 meses atrás. Sem querer, Shidou faz barulho, mas como estava escuro, ele tenta se aproximar aos poucos e ao subir, ela nota que Shidou é um garoto e logo seus níveis emocionais começam a cair rapidamente. Shidou tenta elogiá-la, mas a espírito começa a sentir nojo dele, até que ela se irrita e o ataca, fazendo Shidou ficar à beira de cair do palco. Até que então a TA aparece no local e a espírito as achava maravilhosas. As garotas tentavam atacá-la, mas nada surtia efeito, até que Jessica decide cuidar de tudo, mas acaba vendo Shidou sendo teletransportado, e logo em seguida a espírito solta um ataque de canto e desaparece. Em um final de semana, Shidou vai até a reunião da apresentação que vai ter, mas acaba se deparando com a espírito estando como uma estudante e seu nome é Isayoi Miko. Ela faz canções para comerciais e programas de TV, além de ter um talento incrível, e acontece também de Miko ter aversões a homens, deixando apenas mulheres irem aos shows que faz, e para resolver isso, a Hatatosuka decide transformar Shidou em uma garota para que pudesse se aproximar de Miko, e seu nome agora é Shiori, e ela vai logo se encontrar com Miko, que dessa vez mantém estáveis seus níveis emocionais e começam logo a simpatizar uma com a outra. No dia seguinte, Shiori vai até a escola onde Miko estuda para tomar um chá, e Miko acaba gostando ainda mais de Shiori, até que ela tenta convencê-la de se transferir de escola através do poder de espírito. No entanto, Miko pensava que Shiori era um espírito também, por não estar causando efeito. Shiori então resolve contar a verdade, mas mantendo sua identidade de garoto, e fala sobre seu poder de selar espíritos. Miko acredita, mas não queria ter seu poder selado, e sobre o abalo do outro dia, ela o causou propositalmente, além de ser sã de que as garotas a amam e que fariam de tudo que pedisse. Shiori fala que a odeia, mas isso apenas fez acender o interesse de Miko, que propõe que caso ficasse em primeira no festival, deixaria Shiori selar seus poderes. Caso contrário, ela teria Shiori e todas as espíritos seladas para ela mesma. Enquanto isso, na TA, eles preparavam planos para capturar Toka e Shidou, além de que não contariam nada para Origami. No hospital, Mana acorda depois de muito tempo e algumas pessoas desconhecidas entram no quarto. Já na sala, Shidou e o pessoal da sua turma se preparavam para o festival, e na AST, Ryoko fingia para que Origami ouvisse que no dia seguinte haverá um ataque na Praça Tengu com o objetivo de capturar Toka e Shidou. Chega então o dia do festival e Shiori era a representante do meio de café. Ela vê Miko e nota ela usando seu poder espiritual para afastar as garotas que ela tinha encantado, mas Miko tinha ido chamar Shiori para um encontro e logo as duas começam a andar pelo festival. Mas Shidou se irrita ao ver Miko usando as pessoas como peões e fala que irá vencê-la no festival. As apresentações estavam prestes a começar, mas Origami ainda não havia chegado, além de também Ai, Mai e Mi. Shidou liga para as três e elas falam que Miko tinha dito para elas não tocar na apresentação, fazendo assim o grupo de Shidou ficar em apuros. Mas antes de começar a apresentação de Miko, Kotori mexe nas luzes, só que isso não foi o suficiente para deter Miko, que ativa sua armadura de espírito na frente de todos e começa a cantar, e a apresentação tinha sido tão incrível que Shidou pensa que não teria como vencê-la, mas Kaguya e Uzuru chegam para ajudá-lo. Enquanto isso, várias unidades da TA se preparavam para atacar, mas são impedidas de avançar graças a Origami, que utilizava uma máquina poderosa, e ao meio de uma batalha intensa, Origami resistia contra as forças
forças da Dem, evitando que avançassem e todas partem para atacá-la, mas a Origami estava em outro nível de poder e derrota uma grande parte rapidamente, mas no meio de todo o caos que estava acontecendo, chega a vez de Shidou apresentar. Porém, o ataque externo havia causado danos à afiação, fazendo com que não pudessem usar a música que tinham preparado, mas mesmo com pânico, Touka começa a cantar e então cria um ar de esperança para o grupo, fazendo a apresentação se tornar um espetáculo. E enquanto isso, Origami seguia protegendo o local sozinha, mas já estava chegando no seu limite, e com o resultado das apresentações, o primeiro lugar acabou indo para a academia feminina Hindouji, que é onde Miko estuda. No entanto, em primeiro lugar geral ficou a escola Raizen, que é onde o Shidou estuda. Miko não queria aceitar a derrota e logo invoca seu anjo Gabriel e rapidamente encanta todos que estavam no local, incluindo também as espíritos, e Miko dizia que todos agora pertencem a ela. Miko começa a tocar em Shiori, mas percebe algo diferente em uma região específica e resolve checar, até que descobre que na verdade ela é ele. Miko se irrita ainda mais e Shidou tenta detê-la, mas acaba sendo impedido por Yoshino e Uzuru e Kaguya, que também estavam sendo controladas. As três o atacam, mas Touka o protege e ela não foi controlada por causa dos fones de ouvido que estava usando. Kotori entra em contato com Shidou, mas acontece que ela e a tripulação também estavam sendo controlados, exceto Reine e Shizaki, já que tinham ficado fora no momento do encanto. Kotori preparava um poderoso disparo, mas acaba sendo parada por Mana, que a neutraliza. Já Origami estava começando a ficar pressionada, até que Mana aparece para ajudá-la e vai rapidamente em direção a Jéssica e a derrota, e logo ameaça a todos que estavam lá e eles resolvem recuar. Dentro da escola, Touka e Shidou não conseguiam lidar com Miko, que estava sendo protegida por três espíritos. Touka vê uma brecha para acertar Miko, mas é facilmente jogada contra a parede e logo acabam cercados. No entanto, Ellen também aparece e fala que iria capturar Touka e Shidou, mas antes Touka joga Shidou para que pudesse escapar e fica para lutar contra Ellen, mas acaba não sendo párea e é levada. A cidade acaba ficando um caos com todos contaminados pelo encanto de Miko e Shidou se escondia, mas não de Kurumi, que aparece diante dele não estando controlada e Shidou pede ajuda para salvar Touka, que acorda presa em um lugar desconhecido. Touka tenta resistir para se soltar, mas Ellen, que estava lá, a pressiona com a barreira e fala que tinha algumas perguntas para fazer. Shidou e Kurumi vão até a casa de Miko e lá Kurumi começa a fazer coisas que o deixa constrangido. Kurumi pega alguns pertences de Miko e usa Iode para descobrir sobre as memórias passadas do alvo, que era Miko. Os dois então decidem que vão enfrentar Miko de frente e vão até o local onde ela estava e ficam cercados, mas Kurumi lida com todas as pessoas que estavam sendo controladas. Miko se irrita e resolve começar a apresentação e usa novamente seu anjo para controlar as pessoas no local, anulando então o poder das sombras de Kurumi. Mas Kurumi as detém e logo as irmãs e a Mai atacam Shidou, só que novamente Kurumi o salva e o deixa sozinho com Miko enquanto segurava as espíritos. Kurumi segura Miko e os leva até um local privado nas sombras, onde nem mesmo Miko conseguia usar seus poderes. Shidou tenta convencer Miko a parar e a pede ajuda para salvar Touka, mas Miko se recusava a acreditar nos humanos e acabam excedendo o tempo do local e eles voltam. Mas antes que pudesse ficar pior, Kurumi os tira de lá. Shidou agradece pela ajuda, mas Kurumi se aproveita da situação e começa a provocá-lo, mas logo diz que identificou onde Touka estava, que era no prédio da Dem. E lá, Izaki se encontra com Touka e o que ele queria era o poder de espírito dela, mas para despertar teria que fazer Touka ficar em desespero e decide ir atrás de Shidou. Kurumi formava um plano com Shidou para invadir o prédio, mas de repente dispara o alarme de abalo, mas Kurumi acreditava ter sido ativado pela Dem e de repente eles são atacados por centenas de robôs. Kurumi libera seus Zeus, que os destroem um por um e aproveitam para entrar no prédio, mas logo Mana aparece cortando Kurumi e abraçando Shidou, só que logo começam a se provocar. Kurumi deixa Shidou aos cuidados de Mana, que o entrega ao intercomunicador e fala com Kotori que tinha de alguma forma conseguido voltar ao normal. Já Miko estava irritada e pergunta aos espíritos sobre a relação que Touka tem com Shidou, e percebe de forma sincera que os dois têm uma relação muito forte. Kotori tentava impedir Shidou de se infiltrar na Dem, mas ele continuava seguindo junto de Mana. Kotori fala que dará apoio externo, já que dentro da Dem eles perderam o contato. Enquanto isso, Origami estava ferida, mas tentava mesmo que impedida ir ajudar Shidou, mas convence Miki que iria mostrar um novo traje para ela usar. E no meio da tremenda batalha, Shidou e Mana são atacados por Jéssica e logo começam a travar uma luta intensa. Shidou aproveita a chance e entra sozinho, mas logo é parado pela unidade de defesa. No entanto, com seu desejo de querer salvar Touka, Sandalphon aparece novamente e Shidou os ataca, mas acaba sendo acertado e segue em frente. Só que um pouco mais distante, Shidou acaba sendo detido, mas no mesmo instante, Miko aparece e invoca Gabriel e desarma todos os magos e pede para Yoshino e as duas irmãs cuidarem do lado de fora. Shidou não entendia do porquê ela ter o protegido, mas Miko diz que era para poder adicionar mais um espírito na sua coleção e segue adiante junto dele. Jéssica enfrentava Mana sem nem pensar em suas companheiras e para não ficar pior, Ellen aparece e também ataca Mana. Jéssica dispara uma poderosa rajada e acerta em cheio Mana, e assim que Ellen ia dar o golpe final, Origami a protege e tenta ir em direção a Shidou, mas Ellen a impede, e com seu encanto, Miko descobria onde Touka estava presa. Eles avançam juntos e derrotam os inimigos à frente. Miko percebe que Shidou estava sem forças e o pergunta do porquê ele se esforçar tanto, mas ele diz que era tudo para salvar Touka. Miko fica sem acreditar e começa a caçoá-lo e que era para desistir, mas Shidou se recusava, já que para Miko ela via os humanos como seus fantoches. E o Shidou a pergunta do porquê tratar os humanos dessa forma, já que ela também já foi humana um dia, e Miko pergunta como ele sabe disso. E isso foi visto através de Kurumi, que tinha visto o passado de Miko com seu anjo. Miko conta que era uma humana normal, uma cantora
cantora e seu nome era Yoimachi Tsukino, e todos adoravam as canções dela, até que um dia ela foi chamada por um produtor de TV que tinha gostado dela. Mas Miko recusou, pois tinha que ser boa com ele, se é que me entendem. E um dia publicaram um escândalo sobre ela, e ninguém a protegeu, até mesmo seus fãs. E no fim, ela acabou sendo diagnosticada com afonia psicogênica, ou seja, Miko perdeu sua voz. Shidou fala que ela havia criado uma ilusão horrível dos homens, e ela apenas continuava se irritando, mas Shidou voltava a dizer que iria selar os poderes dela, pois queria que ela voltasse a cantar com sua voz verdadeira para poder ouvi-la. Miko fica surpresa, mas se recusava a acreditar. Shidou diz que ouviu uma de suas músicas e que achou muito boa, e que com certeza tem pessoas que esperam pela volta dela. Shidou diz que ficará ao seu lado, mas Miko apenas se fazia de desentendida, e logo os dois chegam no andar onde Touka estava. Origami e Ellen começavam a lutar, mas o equipamento de Origami não era tão bom, além de que Ellen previa os movimentos e a segura. Mas por cima das nuvens, a Ratatoski faz um disparo direto contra Ellen, que se descuida e dá uma chance para Origami a acertar. Mas Ellen logo a joga para longe, e antes de derrotá-la, Ellen é chamada por Izaki, que estava na sala onde Shidou entra e fala para que soltasse Touka. Mas Izaki apenas ri enquanto dizia que tudo estava saindo de acordo com os planos de uma suposta mulher, e os dois começam a se intimidar. Touka acorda e é solta, mas Izaki a prende em uma barreira. Izaki avisa para que Shidou não ficasse parado, mas sem que percebesse, acabou sendo tarde e Shidou é gravemente perfurado por Ellen. Izaki pressionava Touka dizendo que tiraria a vida de Shidou caso ela não usasse seu anjo e armadura espiritual. Touka se transforma e de forma desesperada tentava quebrar a barreira, mas nenhum ataque surtia efeito e pedia para que fizessem o que quisessem com ela e que deixassem Shidou em paz. Mas Ellen se preparava para tirar a vida dele, até que Touka entra em um profundo desespero e na Ratatoski eles detectam níveis negativos de poder espiritual que emanavam do prédio, e havia sido Touka que tinha despertado então a inversão Sephira, e era chamada de Rei Demônio por Izaki. Shidou se espanta ao ver a mudança vindo de Touka, que estava séria, e pergunta onde que estava, e Miko diz que ela tinha sido sequestrada por Ellen. Izaki acha maravilhoso a inversão que Touka teve e dá para Ellen a missão de derrotar Touka nessa forma. Do lado de fora, Jéssica já havia perdido sua sanidade e causava uma grande destruição, já que estava chegando no seu limite. Jéssica errava os disparos em Mana, que pensava que mesmo estando nessa forma, ela ainda a respeitava e avança em sua direção e derrota Jéssica, que a perguntava se Izaki poderia reconhecê-la agora, mas acaba apagando. Já no prédio, Ellen enfrentava Touka e faz um disparo poderoso contra Touka, mas isso não tinha sido o suficiente para detê-la. Ellen avança e ataca, mas Touka segura a espada com apenas uma mão e faz um corte com sua espada em direção a Izaki, causando uma tremenda explosão, mas Ellen o defende e logo diz que Touka tem mais poder do que uma categoria AAA e que poderia vencê-la caso não tivesse sido ferida por Origami. Izaki então decide que irão recuar, mas antes chama Shidou pelo nome de Takamiya. Shidou pergunta se ele sabia quem ele é, mas Izaki diz que não sabia de nada, pelo menos não sobre Itsuka Shidou, e vão embora. Touka desce, mas não conhecia nem Shidou e muito menos Miko, e logo os ataca, mas são defendidos pelo Sandalphon e Touka o pergunta do porquê Shidou a ter. Shidou a chama por Touka, mas ela não reconhecia, e logo Kotori consegue entrar em contato novamente, e Shidou fala sobre o fluxo reverso de Touka, e Kotori diz que seria impossível selá-la, a não ser fazendo-a se lembrar de quem ele é. Shidou tenta conversar com ela, mas é atacado e Miko invoca Gabriel e prende Touka, só que logo ela consegue se desprender e Miko acaba ficando sem voz. Touka lança um ataque e Shidou tenta impedir, mas nesse meio tempo, Yoshino e as outras saem do encanto em que estavam e ficam confusas. Já Yoshino sentia seu poder sendo sugado, porém aconteceu de ter sido Shidou que utilizou o anjo dela para defender Miko. Touka começa a sentir algum reconhecimento ao ouvir o nome de Shidou, mas resiste e invoca sua Pavis Shileve. Miko tenta impedir, mas não sai a voz, e vai então abraçar Shidou enquanto pedia em sua mente para que ele salvasse Touka, que acaba sendo impedida por Yoshino. Shidou então vai novamente até Touka e a chama. No entanto, ela dispara Nehemoth e destrói uma grande parte da região com um tremendo poder, pensando ter derrotado Shidou, mas por sorte ele tinha sido salvo pelas irmãs Yamai. Shidou se aproxima de Touka, que começa aos poucos se lembrar de quem ele é, e logo Shidou a beija, fazendo-a ficar confusa enquanto se lembrava de quem ele é, e então volta a ser a Touka que todos conhecem. E mesmo com todo o estrago causado na cidade, nenhum cidadão foi envolvido, já que tinham sido evacuados e Kurumi, que estava por lá, ainda não havia encontrado pela espírito cativo. No dia seguinte, Miko agia de forma carinhosa com Shidou, e logo o beija e fala que estava feliz por ele ter mantido sua promessa, fazendo-a se sentir mais segura por tê-lo ao seu lado. Porém, os dois acabam sendo flagrados por Touka, que se irrita. Mas de noite, todos tinham ido ver ao show de Miko, que se sentia bem ao cantar com seu coração de forma sincera, e agradece Shidou o chamando de amorzinho, causando então ciúmes entre as espíritos. E com isso finalizamos a segunda temporada de Date Alive. 30 anos atrás, um desastre que foi chamado de terremoto espacial atingiu o mundo de forma intencional, ou talvez feito de propósito, onde com ele trouxe formas de vidas femininas que são chamadas de espíritos, e que agora moram com Shidou e fizeram um cozido não tão bem cozido assim, mas ele acabou sendo forçado a provar. Miko aparece também
comem e prova a comida, mas queima os lábios e aproveita para chantagear Shidou para beijá-la. Mas logo todas acabam fazendo o mesmo até que o alarme de abalo espacial dispara e todos se preparam para mais um encontro. Shidou é teletransportado até um parque que foi abandonado e ao andar um pouco se encontra com um espírito que vai em sua direção e fala para não ter medo. Ela o acha fofo e se apresenta como Natsumi, e por algumas pessoas ela é chamada de bruxa. Ela o pergunta se ela o achou bonita e ele diz que sim, mas ela queria detalhes de cada parte e assim que ele fala, ela o abraça calorosamente. A AST aparece e dispara, mas Natsumi invoca seu anjo Haniel e transforma os disparos em cenouras e também muda a forma dos trajes das garotas, fazendo-as cair. Natsumi chama Shidou para que fugissem, mas outra explosão acontece ao lado deles e a forma de Natsumi por um instante fica instável e evita encarar Shidou, mas logo Kotori informa que a felicidade dela estava despencando. Natsumi pergunta irritada se Shidou tinha visto, mas ele não sabia do que ela estava falando. Ela fala que a vida dele estava para acabar e sai voando em sua vassoura. No dia seguinte, ao entrar na sala, Shidou estava sendo mal olhado por todos por ter agido de forma hedionda, até mesmo com Toka, mas ele não sabia o que estava acontecendo, já que tinha acabado de chegar na escola. Origami aparece e pede para que ele fizesse coisas peculiares com ela. Kaguya e Yuzuru também tinham sido vítimas, além de várias outras pessoas. Ele foge e ao despistar todos, ele nota uma pessoa idêntica a ele e o persegue. Shidou pergunta quem ele é e era Natsumi, que fala que iria assumir como Shidou. Toka e Origami aparecem procurando por ele e notam os dois Shidou, que começam a falar que um é falso e o outro diz o mesmo, mas as duas sabiam quem era o verdadeiro Shidou. Natsumi se revela e o ameaça e sai fugindo novamente. 5 dias se passam e nada de Natsumi aparecer, mas ela havia deixado uma carta contendo foto das pessoas próximas a Shidou e queria que ele adivinhasse quem entre eles é ela. E esse era o desafio de Natsumi, e caso ele não adivinhe quem ela é, essas pessoas irão desaparecer. Na sede da DEM, um rapaz chamado Murdock repreendia Isaac pelos seus atos de capturar espíritos e decide fazer uma votação para demiti-lo. No entanto, ninguém além dele havia levantado a mão, até que são atacados por Eren, que defende Isaac, que acredita em seus ideais. Shidou estava com Reinen e Kotori conversando sobre como farão para encontrar Natsumi no meio das pessoas, podendo estar ela os observando de algum lugar. Além de que não há garantias de que essas pessoas apagadas voltarão, mas Shidou acredita que Natsumi não faria algo tão cruel. Shidou então se prepara para sair em encontros um por um para ver se alguém iria agir de maneira diferente, e a primeira a sair com ele é Toka. Ele não via diferença alguma nela, mas pergunta quando foi a última vez que saíram e ela responde que saíram há poucos dias ao supermercado. Shidou desconfia e a chama de Natsumi, mas isso apenas a deixa irritada por tê-la chamado pelo nome de outra garota, mas ele mente dizendo que Natsumi é uma forma de dizer eu te amo, e ela fica toda bobinha. Ao sair para almoçar, Toka estava meio para baixo e Shidou acha estranho, já que ela ama comer, mas isso tudo foi por ter visto na TV que garotas que comem mais que garotos são rejeitadas. E comenta aí se você acha que isso é verdade ou não. E ao saber que Shidou gosta das que comem mais, ela começa a comer como sempre faz. Às 3 horas, Shidou esperava para o próximo encontro e quem aparece é Yoshino pedindo doces. Caso contrário, teria que brincar com ele, mas ele serve panquecas e isso a deixa feliz. Shidou aproveita e pergunta quando foi a última vez que ela esteve em casa, e foi quando ele fez o Yakudon para ela. Yoshino queria dar comida na boca de Shidou e faz, mas fica um pouco no rosto dele e ela tira, só que corre envergonhada e deixa Shidou indeciso se ela era realmente a verdadeira Yoshino. E após voltar de mais um encontro, que foi com seu amigo Hiroto, Shidou vinha conversando com Reinen sobre nenhum deles terem tido algum comportamento fora do comum. Shidou vai se encontrar com Yuzuru, que estava brava por ter ficado esperando, mas logo o desculpa. Ela se aconchega nele e diz que esta noite ele será apenas dela, e observam juntos como a cidade está linda. Yuzuru pergunta se entre ela e Kaguya quem ele acha mais bonita, mas ele não sabia como responder, até que ela fala que se ele tivesse escolhido Kaguya, ele seria um bom menino, e se escolhesse ela, ela ficaria feliz, e pede para caso Kaguya faça a mesma pergunta, que ele escolha a Kaguya, já que as duas gostam e odeiam as mesmas coisas, assim como amam Shidou, e após dizer isso, ela sai correndo. Shidou é repreendido por Kotori por ter deixado Yuzuru voltar sozinha, mas logo pergunta se alguma das pessoas que foi ao encontro era Natsumi, mas ainda não tinha informações o suficiente. O relógio bate meia-noite e no céu estava Natsumi, invocando Haniel e fazendo desaparecer uma pessoa. De manhã, Kaguya aparece e fala que Yuzuru havia desaparecido, mas resolvem não falar o que realmente aconteceu, e Reine mostra uma gravação do momento em que Yuzuru desaparece pelo anjo de Natsumi enquanto dormia. No dia seguinte, Shidou estava em um encontro com Kotori, que o provoca para que descubra se ela realmente é a verdadeira, e quando pensava que ia beijá-lo, ele tira suas faixas e jogando pela reação, ele percebe que ela é a verdadeira. Um tempo depois, Shidou vai fantasiado com Miko até um evento de cosplay para que não revelasse a identidade dela por ser uma idol, e logo começam a se divertir. Ele também se encontra com suas colegas de escola, mas elas não estavam nem um pouco satisfeitas em vê-lo. Logo em seguida, ele se encontra com sua professora, que o deixa em uma cilada após revelar a certidão de casamento para os dois. Ele também sai com Kaguya até um jogo de boliche, onde ele perde e tem que fazer o que ela quiser, e o primeiro pedido dela é para ele não ficar surpreso ou impedi-la nos próximos 10 minutos, além de não contar para ninguém. Ele aceita e ela deita no colo dele e começa a fazer carinho, mas ela se acolhe e começa a chorar, já que ela sabia a verdade.
mas acreditava que ele pudesse salvá-la. Shidou volta para casa e conversa com Kotori sobre quem poderia ser Natsumi, mas não achava nada de diferente em seus amigos, só que tinha que ter uma resposta já que o tempo estava se esgotando. Kotori pensa que Natsumi está os observando e ela revela que sim através de seu anjo, e começa a brincar com eles. Shidou a pede para trazer Yuzuru de volta, mas ela nega e o pergunta quem ela está representando atualmente. E Shidou aposta que seja Yoshino por ter agido de forma mais ousada. No entanto, Natsumi desaparece e logo Reirin os contata e avisa que Ai e Yoshino sumiram. 2 dias se passam e Tamai, Mai, Mi e Hiroto foram apagados, e Shidou vai em um encontro com Origami e os dois vão ver um filme, mas logo ela começa a fazer coisas peculiares com ele. Quando de noite, Shidou volta cansado para casa e Toka o chama preocupado por ele aparentar estar mal nos últimos dias, mas o conforta. Um carro para diante deles e um moço pergunta como faz para chegar até Tengu Street. Shidou explica e o carro vai embora, mas o moço conhecia tanto Shidou quanto Toka, citando ela como um espírito. Toka e Shidou se despedem da forma nova chamada Natsumi e ao entrar em casa, Kotori avisa que Toka havia desaparecido. Ele corre para checar e nota que realmente é verdade. Natsumi volta a aparecer e diz que sumiu com mais uma pessoa por ele não ter aparecido em casa a tempo, mas ela também avisa que caso ele acerte a pessoa esta noite, ela devolverá todas as pessoas que desapareceram. Caso contrário, ela irá fazer as 12 pessoas desaparecerem de vez e Shidou jura que dessa vez acertará. E em seu anjo, Natsumi torcia para ver mais desespero vindo de Shidou, pois para ela esse é o destino de quem vê seu segredo. Todos se reúnem e Kotori os informa que Shidou já adivinhou Yoshino, Tamai e Mai, mas Yuzuru, Ai, Hiroto, Mi e Toka foram apagados, sobrando apenas as presentes no local. Kotori começa a pensar que Natsumi está confiante, já que a quanto menos pessoas tiver para adivinhar, mais fácil será a chance de acertar, e também que talvez ela não esteja se passando por ninguém. Da hora e Natsumi aparece e ela dá 3 chances para Shidou acertar, mas a cada resposta errada, uma das pessoas presentes vai desaparecer. Shidou fala que ela está entre as 5 pessoas que foram apagadas e chuta que tinha sido Yuzuru, mas ele erra e Origami é levada. E distante, Isaki conversa com Ellen sobre Elliot estar se movendo e Ellen cita sobre existir alguém digno de um número da Adeptus. De volta a Shidou, ele estava desesperado e Kotori chuta ser Hiroto, mas também era errada e Kaguya é levada. Miko fica apavorada e com apenas 30 segundos restando, Shidou pensa que na verdade Natsumi está se passando por uma das 12 pessoas na foto, mas não é uma das 12 pessoas, e a resposta correta é Yoshinon, que estava junto de Yoshino. E Shidou chega nessa conclusão porque ele é o fantoche dela e o que a Yoshino não pode ver, Yoshinon também não vê, assim como ela pegou o celular de Shidou. Isso tudo deixa Natsumi enfurecida, mas logo devolve as pessoas. Só que no canto eles veem que Natsumi estava com a aparência de criança e logo chama por Haniel, voltando então para sua forma maior. E esse era o segredo de Natsumi, que usa novamente Haniel para sua vingança e transforma todas em crianças, deixando assim a vida de Shidou completamente agitada. Reirin aparece para ajudá-lo a cuidar das garotas e também fala que Natsumi age dessa forma por ter rancor dele. Já Isaki estava de olho em Shidou e sabia de todas as espíritos que estão próximas a ele e prepara Ellen que logo começará a agir para capturar Natsumi. Na escola, Shidou nota que suas amigas e Hiroto foram culpadas por Natsumi, até mesmo Tamai que aparece junto de Toka e as outras garotas, criando então um grande mal entendido, fazendo todas pensar que Shidou é pai delas. Mas ao voltar para casa, ela tinha sido transformada por Natsumi que brincava com eles. Reirin a rastreia, mas Natsumi foge ao sentir que alguém se aproxima, só que ainda assim é atacada por Ellen e sua equipe. Natsumi usa Haniel e transforma os projéteis em doces, e também Ellen em criança, que ainda assim acerta um golpe profundo e volta ao normal. Natsumi fica apavorada e pede socorro, mas Ellen parte para o golpe final. No entanto, Toka a protege junto das outras espíritos e também Shidou. Miko hipnotiza a equipe de Ellen que a segura, dando tempo para se teletransportar. E na DEM, eles faziam planejamento para soltar satélites na cidade de Tengu. Em sua casa, Origami recebe uma ligação sobre receber uma punição e logo pessoas misteriosas aparecem, mas ela consegue escapar. Já Natsumi estava aos cuidados da Ratatosker e Shidou vai até ela, mas ela não entendia do porquê ele teria ido salvá-la, já que fez coisas horríveis por ter visto seu segredo, e que a sua real forma é em aparência de criança, já que estando nela, acaba sempre ignorada por todas as pessoas, mas Shidou não via problema algum e isso a enfurece. E como Natsumi não gosta de sua aparência atual, Kotori e Shidou têm a ideia de transformá-la para fazê-la se sentir mais atraente para si mesma, mas no resultado final ela sai correndo. Ellen entra em contato com Origami para que trabalhassem juntas, mas Origami rejeita, só que ela acaba ficando cercada e ela incita sobre o incêndio que aconteceu no passado de Origami, e para ter informações ela aceita a aliança. E na Ratatosker, os status de Natsumi haviam subido, e Kotori fala que ela ainda não tem autoconfiança e também costume de receber vários elogios. Na sala, Natsumi usa Haniel debaixo da coberta e logo Kotori vai até Toka e Yoshino as pergunta sobre o que acham de Natsumi e começa a insultá-la, mas Toka acha estranho já que Kotori não fala dessa forma. As outras também aparecem e acham que Kotori está agindo estranho, e ela sai correndo e se esbarra em Shidou, que pede para deixar Natsumi sair da sala para que pudesse comer junto de todos. Mas ao se virar, ele vê Kotori chorando e corre atrás dela e vê que deixou cair seu doce, o que não é do feitio dela. Kotori liga para Shidou e avisa que Natsumi fugiu da instalação, mas não conseguiam achá-la em lugar nenhum, até que ao entrar em casa, Shidou se depara com Ellen que procurava pela espírito da bruxa que é Natsumi, mas Shidou não conseguia dizer
dizer aonde ela estava, e Ellen ameaça destruir a casa e a vida dele com as espíritos, até que ela recebe uma ligação e se retira. Kotori avisa Shidou que logo um satélite colidirá com a cidade de Tengu e ele continuará a procurar por Natsumi, enquanto a AST destrói o satélite por pedaços. Todas as pessoas entram em desespero ao ouvir o alarme de abalo e correm até os abrigos. Já Shidou continuava procurando por Natsumi, que em um lugar isolado conseguia vê-lo, mas tinha medo de aparecer já que fez coisas terríveis. A AST se prepara e dispara contra o satélite, mas havia uma barreira e sem que percebesse, eles são atacados por outra nave e Kotori resolve deixar Kyohei no comando e ativa sua forma de espírito e chama por seu anjo e rapidamente dispara contra o satélite e o destrói. No entanto, outro satélite acaba vindo em seguida e Kotori se via sem esperanças, mas Touka e as outras aparecem para ajudar. Shidou tenta parar o satélite com o Sandalphon, mas não dá certo e logo as garotas aparecem e ativam suas formas. Já Isaac sabia que o conselho estava querendo eliminá-lo, mas ele acreditava que falhariam, caso contrário usaria sua arma secreta. As espíritos começam a atacar o satélite com diversos ataques, mas acabam sendo atacadas e começam a enfrentar também as forças da Dem. Um robô parte para cima de Shidou, que é defendido por Natsumi, que tinha se transformado no doce. Natsumi chama por Haniel e transforma o satélite em um porquinho gigante, dando assim chance para que pudessem cortá-lo, mas a barreira era muito forte. Natsumi chama por Caleidoscópio e transforma Haniel em uma espada e consegue partir facilmente o satélite. Shidou as agradece pela ajuda e também a Natsumi por estar bem, mas ela ainda não entendia como eles a tratavam bem depois de tudo que ela fez e começa a chorar enquanto pedia desculpas pelos problemas que causou. Shidou pergunta se poderiam ser amigos, mas a faz chorar mais ainda, e as espíritos também falavam que queriam ser amigas dela. Natsumi pergunta a Shidou se ele realmente a acha fofa e ele diz que sim, e ela o pergunta como fazia o selamento, e assim que ele diz, ela fica envergonhada, mas ainda assim o beija e acaba com seu poder selado. Logo depois, Shidou é avisado de que outra bomba estava caindo, mas Origami aparece e destrói sem dificuldade alguma. Acontece então um flash do incidente de quando Origami era criança, onde ela corre até seus pais, mas uma explosão acaba tirando a vida deles. De manhã, Shidou já acorda naquele pique, com Natsumi ao seu lado, comentando atos indecentes e ele pensava que o selamento não tinha funcionado, mas na verdade era o estado mental de Natsumi que tinha causado esse efeito. Natsumi começa a provocar Kotori por causa de suas partes, mas ela ainda estava em fase de crescimento. Na escola, Origami tinha faltado e Shidou pensava do porquê ela ter usado o traje da Dem. A professora Tamai os informa de que Origami será transferida e isso deixa Shidou surpreso. Em casa, Natsumi estava completamente envergonhada pela forma que agia mais cedo. Yoshino aparece e a chama para irem dar uma volta na cidade, que Natsumi aceita. Shidou tentava ligar para Origami, mas não conseguia, e resolve ir até seu apartamento. E ao ver a porta aberta, ele entra, mas não tinha nada. No entanto, ele acaba sendo pego, e quem tinha feito isso foi Origami, agindo por conta própria, sem ser por ordens da Dem. Origami fala que fez isso para que pudesse manter o seguro de sua luta contra as espíritos, mas Shidou fala que nenhuma delas tem algo a ver com o incidente, só que ela não dava ouvidos, já que ela apenas queria completar a sua vingança, e por isso não poderia permitir que elas vivessem vidas normais, e fará isso começando por Touka e ela vai. Isaac e Ellen já sabiam que ela estava agindo por conta própria, mas ele apenas a deixa e dá o trabalho de Ellen de impedir a nave da Ratatosker de interferir no confronto de Origami. Na volta para casa, Touka e as irmãs comentavam sobre Shidou e logo se encontram com Miko, que estava procurando por Shidou, mas no mesmo instante o alarme de abalo dispara e Origami também aparece e as informa que não há abalo algum, e ela fez isso para que pudessem lutar e logo ativa seu traje e dispara contra elas. Mas elas não queriam lutar, só que não tiveram escolhas e todas partem para cima de Origami, com uma pressão intensa. Na Ratatosker, eles preparavam para ajudá-las, mas acabam sendo atacados por outra nave, que aciona uma transmissão e era Ellen, que as dá a chance de viver caso deixassem a nave e também passa a mensagem para alguém chamado Elliot, onde dizia que ele é um traidor e que irá derrotá-lo. A Ratatosker nega a rendição e começam a preparar o poder mágico da Fraxinus, que mira contra Ellen, que comandava sozinha a outra nave. Eles disparam, mas a nave se esquiva rapidamente e começa a avançar sobre eles e ataca. Kotori prepara um contra-ataque, mas nesse instante são atingidos em cheio. E na luta contra Origami, Touka estava inconsciente e Shidou gritava preso por ajuda. Ao mesmo tempo, a Fraxinus continua sob ataque e a situação está saindo de controle para Kotori. No entanto, Kyohei consegue coordenar os ataques para danificar a nave de Ellen, mas antes que ela caia, ela dispara contra Fraxinus. Enquanto isso, Shidou gritava até que é avistado por Origami, que simplesmente ri dele, mas na verdade era Yoshino e Natsumi, que estava disfarçada e rachava de rir da cara de Shidou. Elas o libertam, mas Shidou não conseguia fazer contato com a Fraxinus e nem com as outras espíritos. Enquanto isso, Touka consegue acordar e encontra Miko e as outras que foram derrotadas. Ela tenta perguntar a Origami novamente por que ela está fazendo tudo isso, mas Origami apenas responde que é porque elas são espíritos e continua a segurar Yuzuru para poder matá-la. Kaguya tenta impedir, mas devido ao seu escudo, ela nem consegue se aproximar. Com sua nova armadura e o poder para matar espíritos, Origami está determinada a eliminar todos e recuperar o seu antigo eu. Mas antes de poder machucar Yuzuru, Touka começa a pensar em querer mais poder para conseguir proteger as pessoas ao seu redor, mas tem medo de ser controlada pelo poder maligno novamente. Ela pede por poder a Shidou, recuperando assim sua armadura de espírito e se preparando para lutar
lutar contra Origami. Elas têm uma batalha feroz e Origami saca sua lâmina e dispara vários projéteis contra Toka, que se esquiva e Origami avança rapidamente, mas eventualmente Origami colapsa, pois seu traje e corpo chegaram ao limite, e Toka a golpeia fortemente. Isso deixa Origami se sentindo triste, pois ela poderia se tornar forte, até que no mesmo instante uma voz misteriosa oferece mais poder a Origami, e quando ela aceita, um cristal aparece sendo absorvido em seu corpo. Um alarme é acionado sobre o surgimento de um novo espírito. Enquanto isso, Toka cuida das garotas, que ficam surpresas por ela ter recuperado seus poderes, mas fala que não acertou Origami para que pudesse matá-la. No entanto, ao olhar para o céu, elas veem Origami transformada em um espírito. Toka fala para as garotas fugirem e elas vão, e sem hesitação, Origami chama por seu espírito Metatron, e fala que será um espírito que matará todas as espíritos, inclusive ela mesma, assim que derrotar todas as outras. Ela retorna sua batalha contra Toka, enquanto chama pelos poderes de seu anjo. Toka dá um soco e logo convoca Sandalphon. Ela questiona se Origami não pode se entender com as espíritos, mas Origami se nega e as duas se preparam para o golpe final. Mas antes, Shidou aparece para detê-las, e ao vê-lo, Origami foge, até que anoitece e ela para. Ela percebe a extensão de destruição que causou, mas também percebe que com esse novo poder, pode derrotar Ifrit e até mesmo a Nightmare. Enquanto isso, Shidou e as espíritos estão em uma enfermaria, onde Shidou entende o que aconteceu com Origami, e nesse momento, Miko começa a cantar e usa seus poderes para aliviar a dor de todos por causa da batalha. Shidou se lembra que deve selar os poderes de Toka e ela concorda. Ele se esconde atrás de uma cortina com Toka, mas as garotas estavam xeretando. Distante dali, Kurumi estava correndo pela cidade até encontrar Origami, que veio procurá-la. Origami não veio para acabar com ela, mas sim para pedir um favor. Ela sabe que Zafkiel é um anjo que manipula o tempo, e que cada um dos 12 marcadores possuem diferentes poderes, e entre eles, há um que pode enviar alguém no passado. No começo, Kurumi é contra, mas ao perceber que Origami está disposta a fazer qualquer coisa para salvar seu pai e sua mãe, ela aceita, pois quer ver até onde seu poder pode ir, e ela chama pelo seu anjo e lança Yodibet. Origami é enviada para o dia em que seus pais morreram, e enquanto isso, Shidou estava com as garotas, quando recebe uma ligação de Kotori no telefone de Yoshino, mas ao se aproximar, acaba gerando uma cena de mal entendido. Ao mesmo tempo, Origami chegou na data da morte de seus pais, investigando no céu para ver se encontra algo. De repente, a cidade pega fogo e ela avista Shidou caído, assim também como a espírito responsável por tudo isso, e começa a atirar nela assim que a vê. A espírito revela-se uma mulher que não entende porque outro espírito está atacando e fala que ainda tem a Sephira. Ela rapidamente percebe que Origami é alguém do futuro e que parece ter raiva da espírito por algum motivo. No entanto, ela tem um desejo a cumprir, então facilmente desvia de todos os ataques de Origami, que estava repleta de raiva. Origami continua a atirar na espírito, mas ela permanece ilesa. Origami prepara um ataque poderoso, mas que não surte efeito algum, e deixa a espírito impressionada pela forma como Origami usa Metatron, e então vai embora. Ao fazer isso, Origami abaixa o olhar e percebe que nada mudou, e que o espírito que ela tanto odeia sempre foi ela mesma. E ao longe, Shidou sente a presença de Origami. Enquanto isso, Izaki admite que não esperava isso de Origami, e percebe que o espírito feminino poderia estar observando-os ou apenas se escondendo. Ao mesmo tempo, Kurumi apenas deseja que Origami alcance seu objetivo, e nesse momento a lua começa a escurecer e um ataque feroz atinge a cidade e o hospital onde Shidou estava, e tudo isso acabou sendo obra de um espírito inverso. Depois que as garotas protegem Shidou, ele consegue ver Origami no céu, transformada em um espírito inverso. As garotas o pedem para se preparar, já que tudo depende dele para salvar Origami, e obviamente ele não estará sozinho e todas o ajudarão. Eles voam em direção a Origami, e Toka contra-ataca aos disparos de Origami. No entanto, Shidou é atingido, mas antes de cair, ele é salvo, e quem o atacou foi Ellen, pois quer levar Origami para Izaki. Enquanto as garotas impedem isso, Shidou é levado até Origami para tentar selá-la, mas quando a vê, percebe que algo terrível aconteceu com ela, o que o faz cair no chão. Quando ela está prestes a atacá-lo, Fraxinus o defende. Kotori queria pará-lo, mas nessa situação ela não pode permitir. No entanto, antes que possam ajudá-lo, Origami ataca novamente a Fraxinus. Esse mesmo instante é aproveitado por Kurumi para imobilizar Shidou, pois ela não pode deixar essa oportunidade passar. Portanto, inicia seu encontro com ele e o faz viajar ao passado, mas especificamente há 5 anos atrás. Ela fez isso porque é a única maneira de salvar Origami e parar tudo o que está acontecendo no presente. Assim, Shidou ficaria ciente do que aconteceu com ela e seu acidente com o espírito. No entanto, Kurumi quer que ele mostre que o seu passado pode ser mudado e assim evitar a destruição da cidade e provar para si mesma de seu poder. Shidou começa a procurar por Origami, mas acaba sendo visto e é forçado a mudar para uma forma mais jovem com os poderes de Natsumi, para poder coincidir com o tempo atual. Pouco depois, ele consegue testemunhar uma explosão causada por Kotori. Ele vai até o local e encontra a Origami mais velha lutando contra a espírito. Ele tenta chamar sua atenção, mas é inútil. No final, Shidou também encontra a Origami do passado e vê como ela mesma foi a responsável pela morte de seus pais, fazendo com que ele e Kurumi entendam o que realmente aconteceu e como ela retornou ao seu tempo original. Nesse momento, eles percebem que não podem salvá-la. No entanto, Shidou vê que uma casa está prestes a cair sobre Origami, mas ele corre para salvá-la e em seguida fala que sempre estará lá para ela e que não a deixará sozinha, e a pede para que ela não caia em desespero, e
foi assim que Origami conheceu Shidou, prometendo que a partir daquele momento ela nunca mais choraria ou sorriria novamente. E no tempo atual, alguém desconhecido aparece diante de Kurumi. Shidou fica sem saber o que fazer, mas Kurumi lhe informa que ainda há um método para salvar Origami, que acabou sendo proposto pelo Shidou de alguns minutos no futuro, que havia aparecido diante de Kurumi. Isso alivia, pois ele está determinado a salvar Origami. Ele pensa que envolve viajar no tempo novamente, mas isso não é mais possível. No entanto, há uma outra maneira, uma que só Kurumi conhece. Shidou vai até o local e se encontra com a Kurumi daquele tempo, que estava apenas observando o caos causado pelo incêndio. O plano é que Shidou a encontre e a faça enviá-lo de volta no tempo, mas o problema é que a Kurumi daquela época é bem cuidadosa. No entanto, Shidou convence a Kurumi do passado a tocá-lo, para assim conseguir se comunicar com seu eu do futuro, que explica a situação e sem hesitação o envia de volta ao passado antes do acontecido. Agora com uma nova oportunidade e sabendo o que fazer, Shidou se propõe a observar como o espírito dá seus poderes a Kotori. Logo após isso, corre até a espírito, mas ela o reconhece e vai para longe de Kotori para conversar com Shidou, que de alguma forma é reconhecido por ela que ele utilizou uma viagem no tempo. A espírito assume uma forma diferente, já que ela não pode revelar a sua identidade ainda, pois tem coisas a fazer. O plano era convencê-la e não lutar contra Origami. No entanto, ela se aproxima e antes de partir, promete que quando chegar a hora, não o deixará ir e não cometerá o mesmo erro novamente. Após isso, tudo começa a se repetir, mas Shidou corre até onde Origami está para salvar os pais dela, mas acaba sendo atingido pelo ataque no lugar deles. No entanto, ele acorda em seu quarto como se nada tivesse acontecido, acreditando que conseguiu salvar todos. Ao acordar, Shidou encontra sua irmã Kotori, que não tem ideia do que aconteceu na noite anterior, pois ele conseguiu mudar o curso da história e agora o presente se tornou alterado. Shidou fica aliviado por ter dado certo, e mais tarde, quando ele sai, todas as garotas o cumprimentam, mas ele fica surpreso ao ver como tudo está diferente e como o mundo parece ser mais pacífico do que antes. No entanto, nenhuma delas se lembra ou sabe de Origami. Quando ele chega à escola, Shidou descobre que Origami não está lá, supondo que devido às mudanças, ela não pode mais morar naquela cidade. Saber disso entristece Shidou, pois ele queria vê-la feliz, mesmo que apenas uma vez. E mais tarde em sua casa, Kotori, Natsumi e Yoshino ficam preocupadas, pois Shidou esteve abatido o dia todo. Natsumi fala que pode ser por causa de alguma garota, já que por ele estar no ensino médio, pode ter tomado um fora. Shidou começa a cozinhar e Kotori e Yoshino aparecem trajadas com roupas constrangedoras e prontas para ajudá-lo na cozinha, mas após a confusão, elas pedem desculpas a Shidou por isso. Kotori pede a ele para não ficar tão distraído, pois nunca se sabe quando Kurumi ou a caçadora de espíritos Devil pode aparecer. Shidou fica confuso e pergunta sobre quem é Devil, e Kotori revela que Devil só aparece quando outro espírito se manifesta e ataca, além de ser mais poderosa do que Kurumi, e também sempre evita qualquer tipo de contato. Ao saber disso, Shidou nota que Origami é a Devil, e também um espírito inversa. Isso deixa pensativo, querendo saber o que aconteceu há 5 anos atrás e o que causou a transformação de Origami. Nesse momento, Origami aparece na escola como uma nova aluna, que o reconhece como o garoto que salvou seus pais. Shidou informa o ocorrido para Kotori e pensa que ela lembra de Origami, mas na realidade, ela só sabe que Origami fazia parte da AST, mas ela foi embora logo após Devil aparecer. Em seguida, ele pede a Origami para encontrá-la no telhado, onde ele a questiona sobre o que aconteceu durante aqueles 5 anos, mas ela se confunde, pensando ter sido algum irmão mais velho de Shidou que salvou seus pais naquele dia. Porém, seus pais só viveram por mais um ano antes de morrerem em um acidente de carro. Origami então revela que se juntou à AST porque não queria que houvesse mais vítimas por causa dos espíritos. Shidou então pergunta por que ela se tornou um espírito, mas ela aparentemente não sabe do que ele está falando e logo age de uma forma meiga, deixando Shidou um pouco surpreso, pois não está acostumado com a Origami mais expressiva. Shidou acabou dormindo e ao acordar, Kurumi estava lá, e de alguma forma ela lembra de tudo o que aconteceu e fala que se tivesse usado Yoji na Origami original, poderia ver que tipo de vida ela viveu nesse mundo. Shidou pede para que ela o ajude a descobrir o que fez a Origami nesse mundo se tornar invertida. E enquanto os dois conversavam, Origami volta ao telhado e nota os dois lá, e uma expressão sombria surge, a fazendo perder o controle de si mesma e a invertendo novamente. Rapidamente, Origami ataca Kurumi, utilizando seu anjo e usa Satan, e acerta Kurumi, que se desintegra no chão. Após a batalha, Origami reverte a sua transformação, mas não se lembra de nada do que acabou de fazer. Origami explica que às vezes tem lapsos de memória, e acredita que seja devido à anemia ou algo semelhante. De repente, ela se lembra do bilhete que deixou para Shidou, mas logo sai correndo envergonhada. A verdadeira Kurumi aparece também, sem entender o que acabou de acontecer. Então Shidou não tem escolha a não ser contar a Kotori e Reine sobre o que vem acontecendo. De acordo com elas, a única maneira de fazê-la lembrar é fazendo a Origami ser atingida por uma das balas de Kurumi e ter poderes espirituais dentro de si. Dessa forma, a mente da Origami se lembrará do que aconteceu no mundo original, mas como o mundo em questão é diferente, cria um mecanismo de defesa onde ela se transforma em um espírito inversa sempre que vê outro espírito, relembrando assim seu passado, e sem opção, Shidou confirma que irá realizar o encontro com Origami, que estava completamente ansiosa para esse dia. Já no encontro, Shidou rejeita as escolhas da Hatatoski e decide escolher por conta própria o que ele acredita que Origami vai gostar. No início, ela não parece muito animada, pois seu estado mental se torna caótico. No entanto, a sua felicidade aumenta. Shidou a leva até uma loja peculiar, já que a Origami que ele conhece iria adorar. Mas sem perceber, ela coleta
tudo o que pode e em seguida eles vão até uma loja de roupas. Ela entra para encontrar algo que o Shidou possa gostar, mas quando ele a vê, ela está usando uma roupa de cachorro. Logo depois, eles vão até um restaurante e Origami se desculpa pela forma que tem agido, mas a verdade é que ela não sabe do motivo de não estar conseguindo ter controle de algumas de suas ações. Assim como acontece quando ela tenta lamber o talher que Shidou estava utilizando. E o mesmo acontece quando ele levanta sua camisa e ela tira diversas fotos do abdômen de Shidou, a fazendo ficar completamente maluquinha. No final do dia, durante o pôr do sol, eles percebem que a felicidade de Origami está nas alturas, mas ela ainda se preocupa com algo. Enquanto isso, ela menciona sua demissão da AST ter sido devido à sua anemia, o que a fez lembrar do incidente com o irmão de Shidou. Mas quando ele a conforta, sua felicidade atinge o máximo. Quando Shidou então tenta beijá-la, mas ao fazer isso, Origami tropeça e Shidou a segura, mas acaba se machucando enquanto tenta salvá-la, e isso faz ativar seus poderes regenerativos, fazendo Origami perder o controle e se tornando novamente o inversa. Ela tira Shidou para longe, mas ainda assim ele tenta se aproximar de Origami, enquanto a armadura dela ainda está incompleta, pois ele sabe que se ele fugir, a cidade será destruída. A Fraxinus acaba sendo atingida, e antes que ela possa ferir Shidou, as outras garotas chegam para salvá-lo e ajudá-lo a salvar Origami. Já nas memórias, Origami desta linha do tempo acaba encontrando a da linha do tempo anterior, onde ambas veem as memórias uma da outra. Enquanto isso, as garotas estavam tentando de todas as formas se aproximar de Origami, até que conseguem romper a barreira de Origami, dando a Shidou uma oportunidade de se aproximar dela. Com a Origami original, a nova percebe que nunca esquecerá do que aconteceu, e o mais importante é que não pode mudar o que foi feito, gradualmente fazendo então a Origami atual cair em desespero também. Nesse momento, Shidou a chama de fora, enquanto quebra a barreira e fazendo-a ver que ele sempre esteve lá para ela, e não importa em qual mundo, ele sempre a apoiará e cuidará dela. Dessa forma, ambas as Origami se unem e finalmente recuperam a consciência. Shidou a consola e ela admite que nunca o amou, e que apenas se apegou a ele para evitar de desmoronar pelo que aconteceu. No entanto, ele a conforta e diz que foi graças a ela depender dele que Shidou foi capaz de salvá-la. Após isso, ela deixa para trás seus sentimentos negativos e finalmente é selada com um beijo. E já no dia seguinte, Origami aparece com seu eu original, agindo como a Origami que todos conhecem e pronta para começar o seu verdadeiro amor por Shidou, e isso a deixa muito feliz. Depois de algum tempo, Shidou está fazendo exames físicos na escola, impressionando a todos com sua força. No entanto, logo depois ele desmaia. Kotori explica que isso ocorreu porque o corpo de Shidou não pode controlar tantos poderes espirituais, e isso está causando um superaquecimento, e a única maneira de ajudá-lo é todas elas o beijarem, para extrair essa energia. O problema é que elas têm apenas até meia-noite antes que o corpo dele não aguente mais. Nesse momento, Shidou desaparece e encontra Eren na cidade, e fala que precisa conquistá-la, enquanto evita todas as tentativas de ataque e a humilhando com elegância. Ao mesmo tempo, ele começa a usar seus poderes para fazer com que todas as mulheres ao redor se apaixonassem por ele, mas então as garotas finalmente chegam lá para salvá-lo e revelar o plano de todas beijarem ele. Shidou concorda com isso, mas apenas se todas saírem em um encontro com ele, pois ele só permitirá que o beijem se fizerem o seu coração acelerar. Após isso, todos vão até a piscina e Kyohei apresenta as regras do encontro, onde cada garota terá uma chance com Shidou, e quando os níveis dele atingirem um certo ponto, uma música tocará para indicar o sucesso. Isso significa que só podem beijá-lo quando todas tiverem completado essa tarefa. Origami sugere que deveriam ter ido para uma praia onde todos estivessem desprovidos de vestimentas, já que isso faria os níveis de Shidou subirem rapidamente, mas ele afirma que excederia mais do que o necessário. Os encontros têm início e começa com Yuzuru e Kaguya sendo as primeiras, e imediatamente recebem as escolhas. As duas tentam obter uma reação de Shidou, o abraçando de ambos os lados, mas ele apenas as ignora. No entanto, elas tentam outra coisa. As duas compram sorvete, mas fazem tudo errado, e acabam cobertas pelo sorvete, acionando então a música, indicando assim que Shidou atingiu o pico na conquista. A próxima é Natsumi, que pensa que não conseguirá conquistar Shidou, então resolve ir até o banheiro. Ela ativa seus poderes e se transforma em sua forma adulta. Natsumi volta até Shidou e se aproxima dele, mas logo a transformação se desfaz, fazendo seu maiô cair, já que estava maior do que sua forma menor. Isso faz acelerar os batimentos cardíacos de Shidou. A próxima é Yoshino, que o massageia e resolve tudo rapidamente assim que desce um pouco da sua roupa, conseguindo também conquistá-lo. Em seguida é a vez de Kotori, que consegue atingir os níveis sem se esforçar tanto. O mesmo acontece com Miko, que só precisa se aproximar dele. Durante o encontro com Origami, ela planejava deixá-lo embriagado, mas acabou confundindo os copos, até que no fim ela faz o coração de Shidou disparar quando ela diz que o ama. Isso preocupa Toka, pois ela ficou com ciúmes ao ouvir que Origami ama Shidou, mas as garotas esclarecem que está tudo bem sentir isso. O último encontro é iniciado com Toka. No entanto, Shidou desmaia, já que os seus poderes saíram de controle mais cedo do que o esperado, causando então destruição em tudo e liberando um poder imenso, tornando-o ainda mais perigoso do que o desastre que aconteceu há 30 anos atrás. Quando Kotori inicia sua última opção, o Dance Leaf, que é a única arma que pode pará-lo, Origami e Toka a impedem, pois ainda tem uma chance de salvá-lo. Todas vão em busca de Shidou, mas ele é muito mais rápido, até que Kurumi aparece e o captura, dando a todas as garotas a oportunidade de beijá-lo e lentamente drenar seus poderes. No final, resta apenas Toka, que apesar de tudo, ela se aproxima de Shidou, lembrando-se de todas as vezes que ele se arriscou por cada uma delas, e por isso ela não teme, já que sabe que o que sente por ele é realmente amor, e no fim ela consegue se aproximar de Shidou e finalmente beijá-lo. Um tempo
depois, Toka estava no hospital, cuidando de Shidou, e ao mesmo tempo estava frustrada por ter sido a única que não conseguiu ter um encontro com ele. Mas no final de tudo, os dois se beijam novamente. E com isso finalizamos a terceira temporada do anime Date Alive. Comenta aí caso queira a quarta temporada e não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!